quais as chances reais do Santos ser rebaixado? Isso realmente pode acontecer esse ano? Será que ainda é uma dúvida ou todo mundo já tem certeza desse fato? O Santos vai lutar para não ser rebaixado? Vamos falar um pouquinho desse assunto que é pauta hoje aqui no canal. Isso é Santos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que assiste esse vídeo. Eu sou o Gabriel, esse é o Isso é Santos. E, gente, eu decidi fazer esse vídeo, criar essa produção aqui pra vocês, porque eu ouço muita gente falando que o Santos iria brigar pra não cair desde o início da temporada. Eu era resistente em acreditar, principalmente depois que o Neymar voltou, definitivamente. Porque, pô, um ano de reconstrução do Santos trazendo tantos atletas que tem um bom futebol, definitivamente. Barreal tem bom futebol, Roleiser é um bom jogador, Neymar é um bom jogador, Gil fazendo um bom de Série B do ano passado, o JP Sherman, um jovem da base que tava melhorando, David Washington chegando, Guilherme, artilheiro do Paulistão, cara, chegando pra ser um artilheiro do Brasileirão, talvez, por que não? Muitos jogadores se concretizando dentro do elenco, virando peças reais, Zé Rafael chegando, não podendo atuar, mas poxa, a gente tá montando um elenco forte. Só que eu acho que o ano do Santos, no Brasileirão principalmente, foi desconstruindo isso, foi desiludindo muito o santista. Muita gente no meu trabalho, inclusive, falava, né, pra mim, pô, o Santos vai lutar pra não cair esse ano, o Santos vai flertar com o rebaixamento. Era essa frase que me diziam, eu falava, eu acho muito difícil, a gente tá montando um time pra ser meio de tabela, no mínimo. E a gente se depara com, hoje, 7ª rodada do Brasileirão, a gente em 7º lugar. Olha, 7º? Em 20º lugar. É um problema, obviamente. Eu tô até com essa camisa que é do Santos de 2003 ou 2004, se eu não me engano, do Narciso. O Santos dessa época aqui teve uma bela reconstrução. 18 anos depois, sem ganhar nada em 2002, a gente conquista o Brasileirão. Essa geração de Diego, de Robinho, que posteriormente ganha o Brasileirão mais uma vez em 2004. O Santos, daquela época, sofria muito e me lembra muito desse Santos, mas não que a gente estivesse tão quebrado quanto tá hoje. Porque, cara, hoje a gente é um time que volta de uma Série B e que tenta mostrar que ainda tá no mercado de transferências, que ainda tá com o objetivo de ser campeão de alguma coisa posteriormente a uma Série B. É muito difícil a gente imaginar isso, até porque o nosso presidente, cara, é tão mirabolante que ele inventou uma história de que a gente tinha um técnico sem ter um técnico. Acho que já começa por aí todos os problemas do Santos. Inclusive os problemas com mídias sociais do próprio Marcelo Teixeira, que às vezes tenta ser maior que o clube. Essa é a minha opinião. Ele, inclusive na apresentação do Neymar, ele confirmou antes do próprio Santos. Ele confirmou antes do próprio Neymar que viria para o Santos. Todo mundo esperando, aguardando esse anúncio oficial e nunca chegava. E aí do nada, pum, Marcelo Teixeira anuncia a chegada do Santos. Falou até no Jornal Nacional, para vocês terem uma ideia. Inclusive, cara, eu acho que esse Santos que a gente desenvolveu pra essa temporada não é um time ruim. Só que é aí que tá, um time titular não constrói um campeão, não constrói um time campeão. A gente necessitou de reservas por pouco tempo, e aí a gente tem Schmidt, Pituca, Guilherme. Guilherme, assim, fez um ano bom, um início de ano bom, mas não era pra ser titular. É um jogador que não tem proezas na Série A. A gente for procurar no histórico dele, claro que ele tá no auge dele, mas nunca fez uma Série A boa, definitivamente. Toda vez que chegava bem numa Série A, em Fortaleza, em Grêmio, não atuava bem e ia ser emprestado para algum time da Série B. Enfim, o Santos tem um time que é bom, mas que não tem nenhuma reserva. A gente tem um Schmidt, um Pituca e a zaga, inclusive, é muito fraca. Isso que não foi pensado na pré-temporada, cara. Carille, no fim, né, da temporada passada, falou algo que poucos santistas concordaram e resolveram até atacar ele por isso. O Santos tem um planejamento atrasado para 2025. Essas foram as palavras do Carille. Até Marcelo Teixeira negou ele e se voltou contra o seu próprio atual, naquele momento, técnico, né, que era Fábio Carille. E naquele momento o Marcelo Teixeira tava mostrando pra gente que sim, o Santos estava atento, estava ligado, estava agindo para poder voltar com tudo na próxima temporada. Claro que a gente ainda teve chegada de Neymar, olha só, foi um ano melhor do que a gente esperava que fosse? Não, foi pior, porque eu não esperava a gente cair numa semifinal de Paulista jogando tão mal, e também não esperava a gente começar a 7ª rodada do Brasileirão em 20º lugar. Hoje em 19º, né, porque a gente tá acima do Sport, mas o rebaixamento é algo que tá muito batendo na nossa porta, cara. A gente pode ser sim o Fluminense da temporada passada. Se vocês não se lembram, o Fluminense tava muito mal. E, cara, ficou assim até o fim do ano.
foi lá pro fim do Campeonato Brasileiro que conseguiu sair da última colocação e se salvar da segunda divisão. E o Santos precisa agilizar. Pensa, né, o que passa pela cabeça dos torcedores o Santos vai trabalhar muito na janela de junho e julho, a janela do meio de temporada. Mas, gente, a gente não tem dinheiro. A gente fez um acordo para poder pagar o Pedro Caixinha. 10 milhões. Para pagar ele por 10 milhões, ou seja, a gente não tem dinheiro. A gente vai ter que tirar dinheiro do orifício anal para poder fazer alguma coisa. Vai ser muito difícil a gente ir pra frente com isso. Obviamente a gente vai lutar contra o rebaixamento. As chances são muito grandes. A não ser que Kleber Xavier, que fez, assim, conseguiu construir um Santos interessante contra o Grêmio, possa construir um Santos interessante para a temporada. Um Santos que não tenha tantos problemas defensivos quanto foram apresentados, inclusive nessa partida contra o Grêmio, cara. Eu não vou botar a culpa no Kleber Xavier, foram 2 jogos, CRB e Grêmio. O próximo, inclusive, é no fim de semana só, vai demorar. E até lá a gente tem muito pra entender ainda sobre o estilo de jogo dele. Mas enfim, voltando ao assunto principal, né? Eu acho que tudo passa pelas mentiras que ocorriam dentro do Santos em 2024 e 2025, cara. Um Santos que seria atropelador em 2024, que seria arrombador de bunda de time de Série B. Não foi o que aconteceu, a gente sofreu muito, apesar de sermos campeões, a gente foi campeão com o menor número de pontos. Então é sim um fato a ser citado, que a partir daí o Santos relaxou. Assim que ganhou a Série B falou, pô, agora é só se acalmar. Assim que virar a janela, assim que virar o ano, a gente pensa em contratar. Tanto que Pedro Caixinha foi contratado muito perto do Natal. Inclusive acho que foi entre o Natal e o Ano Novo. Olha só. E foi uma segunda opção da segunda opção. O Pedro Martins tinha acabado de chegar, né, o CEO, e a gente precisava de um técnico, a gente não teve tempo para pensar. E aí eu não acho que o CEO tenha feito um trabalho ruim na escolha do Pedro Caixinha, foi um pensamento lógico. Só que ele discordou, cara, na saída do Caixinha e expôs isso. Olha o tanto de coisa que ocorre meio que entre aspas, né, por baixo dos panos do Santos, como é o interior da diretoria do clube. Isso é algo que fica muito misterioso nesse caso, porque muita gente fala que é contra algumas decisões ou a favor de outras dentro da diretoria e expõe isso ao público. Eu acho que o maior problema é você expor, porque quando existe um bom relacionamento, ninguém expõe nada desse jeito. Ninguém quer tirar isso de dentro do clube, até porque funciona. Mas o CEO não quis guardar essa informação pra ele. Não, ele citou. Não acho normal um time, vou falar as aspas deles, não acho normal um time demitir um treinador após uma sequência de 3 derrotas seguidas, sendo que ele tá no início do trabalho. Essas foram mais ou menos as aspas dele. Cara, assim, não tava dando certo Pedro Caixinha. Não sei se eu concordo com o CEO, mas que definitivamente ele tá fazendo um trabalho que é ativo. Sim, ele tá. Isso eu não posso mentir. Mas aí vem mais um detalhe, que sim, eu estou enchendo a cabeça de vocês de informações tristes sobre o Santos. Sim, eu estou. Ano retrasado, fim do ano, 2023. Vocês lembram o que aconteceu? Assim que o Santos foi rebaixado, o Alexandre Galo abriu uma coletiva para falar dos problemas que ele encontrou no Santos no meio da temporada, que foi quando ele chegou. Antes dele, se eu não me engano, aí eu tenho que me lembrar quem era o diretor de futebol. Bom, infelizmente eu não me lembro. Mas foi alguém muito incompetente para deixar o Santos naquela situação. Enfim, se alguém me lembrar, deixa aí nos comentários, já ajuda bastante. Enfim, o Santos naquela situação foi rebaixado e o Alexandre Galo veio falar um monte de coisa, que tinha muita coisa errada no time do Santos. Não discordo dele, tinha realmente. E que ele mudaria tudo. Mas no final ele se tornou parte do problema. Em 2024 o Alexandre Galo saiu, cara, pela porta dos fundos do Santos. Definitivamente. E apareceu até um novo cargo no Santos, que seria o CEO, né? Primeiro chegou o Paulo Brax, que fez um nada no Santos, talvez ele não tivesse liberdade para fazer alguma coisa, talvez, é uma opinião válida. Mas ele saiu sem fazer nada, e então chega Pedro Martins, que esse sim, pelo que parece, teve liberdade e também tomou atitude certa para algumas questões, já para outras não. Enfim, o Santos precisa construir um time completo. Hoje a gente teve a classificação, cara, do Paris Saint-Germain para a final da Champions League. É um assunto nada a ver, sim. Mas a gente pode entender que depois que o Paris Saint-Germain deixou para trás seus brilhos, suas estrelas, Mbappé, Neymar e Messi, funcionou. Eles estão mais uma vez na final da UEFA Champions League. O Santos, na minha opinião, tem que deixar para trás gratidão. Não rescindir o contrato com o Neymar, isso é loucura.
Mas questão de Guilherme, questão de João Schmidt, Pituca, o Santos tem que trabalhar num time que funcione. E ponto final. Não num time que faça tantas visualizações no Instagram. Claro que é muito interessante isso. Mas, enfim, vocês entendem do que eu tô falando. O Neymar é uma puta peça importante. Até falei palavrão aqui, cara. Não gosto de fazer isso, enfim. E eu quero ele em campo, obviamente, ele é o cara, ele é o Neymar. Mas tem outras peças que parecem que têm a mesma garantia de permanência no elenco que ele, como era o caso do Guilherme até pouco tempo atrás. Quando inclusive o Kleber Xavier tirou ele no primeiro tempo no jogo contra o CRB. Enfim, gente, a gente tem mais 31 rodadas pela frente. Já foi quase um quarto do campeonato. Foi um quarto do campeonato, definitivamente. E a gente precisa reviver. Isso precisa ser rápido. Porque senão a gente vai chegar no meio do campeonato, na metade do Brasileirão, e a gente vai estar lutando contra o rebaixamento. Tenham fé, meus amigos santistas, tenham fé. E quem tá aqui pra tirar sarro pode continuar que tá dando view. Vambora, vem, pode chegar. Se inscreva no canal, você é santista ou não, deixa o like, tamo junto e até a próxima.